Então, hoje nós vamos estudar esse assunto, marcas essenciais de uma igreja saudável, pregação expositiva. Como texto base, vamos abrir lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 5. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 a 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende e exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Tá? Este texto aqui, ele será então acompanhado aí, será citado conforme a gente for passando aí o estudo, tá? Irmãos, a gente tem verificado algumas realidades nas igrejas atuais e o que a gente tem visto é que as pessoas, muitos líderes e igrejas, estão preocupados em arrumar um meio para que possa atender a demanda da igreja. Mas que demanda que é essa? Hoje, eu comentei uma vez com vocês e repito aqui. Nós vivemos uma época em que no meio dos cristãos, no cristianismo, nós temos pessoas sérias que adoram o Senhor, têm um compromisso com Ele, sabe qual que é o seu dever como membro, mas tem muitas pessoas que estão no aspecto de consumidor. Não sei se vocês se recordam quando eu disse isso. O que é um consumidor? Ele vai procurar a melhor oferta. Só que esta oferta é sempre aquilo que lhe agrada, tá certo? Quando você entra no mercado e você vai fazer a sua compra, você vai procurar o quê? O melhor preço. Tá certo? Então você quer um benefício para a sua economia. Você sabe que em outro mercado, um determinado item que você está comprando, que você vai precisar comprar, lá está melhor. Então você vai para aquele outro mercado. Então você vai fazendo isso. Na questão da igreja, tem muita gente agindo dessa maneira. Tá? Só que o que é a grande questão? As pessoas não estão avaliando o essencial, o fundamental, aquilo que é mais importante na igreja, que é a palavra do Senhor, a pregação da palavra. E por que a palavra ela é mais assim, ela é extremamente importante na adoração a Deus? Porque na palavra, Deus está falando com a tua igreja, Deus está falando com o seu povo. Através da palavra, todo o culto, ele flui, tá? Então, igual o costume nosso, definimos a mensagem do domingo. Uma vez que a mensagem foi definida, isso aí a gente aprende desde o seminário. Definiu a mensagem, da mensagem você vai preparar a liturgia do culto. Preparando a liturgia do culto conforme a mensagem, conforme a pregação, você vai escolher as músicas que estejam relacionadas. Então, tudo está relacionado com a pregação. Tá certo? Então, quais são os elementos do culto? A gente vai fazer um estudo, a gente vai passar por esse estudo em outra oportunidade. Basicamente, tem que ter a palavra e o louvor e os sacramentos. Não é? Não tem mais nada na Bíblia que faz referência ao culto a Deus. Então tem igrejas, semana passada eu conversei com uma pessoa que ela estava muito desanimada com a sua igreja. Por quê? Ela percebe elementos no culto que não são elementos para se adorar a Deus. Por exemplo, coreografias, danças, sabe? Coloca meia luz, e conforme o grupo de música vai cantando,
Então, 4, 5 moças fazendo coreografias pelo corredor da igreja. Então, o que que acontece? As pessoas estão procurando um meio que chame a atenção. E isso tem prejudicado e muito no quê? Na espiritualidade da igreja. Porque um pastor desse não vai se preocupar em abrir o seu coração e colocar-se à disposição para pregar a Bíblia, a palavra, mas vai ficar selecionando textos que convêm para a igreja. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo o seguinte, ó, tem mensagem que não cola. Com essas palavras, tem mensagem na igreja que não cola. Então, fica uma situação bem complicada, bem difícil, tá? Muitos lugares o culto tornou-se cada vez mais voltado para as preferências das pessoas e menos para a voz de Deus revelada nas Escrituras. Entretanto, a Bíblia nos ensina que uma igreja verdadeiramente saudável não é construída sobre emoções, personalidades ou estratégias modernas, mas sobre o firme fundamento da palavra de Deus. É neste contexto, então, que a pregação expositiva se torna extremamente importante, tá? Vamos lá, então. Vamos às partes do estudo hoje. Centralidade da pregação expositiva na igreja. Quando a gente fala de centralidade, nós estamos afirmando que ter um aspecto central é um princípio de que a exposição fiel da palavra de Deus deve ocupar o lugar principal na vida e na adoração da igreja, tá certo? Então, quer dizer que a Bíblia deve ser o fundamento da pregação, do ensino, da edificação espiritual e das decisões da congregação. Tudo que acontece na igreja precisa passar pela palavra de Deus, pela palavra do Senhor, tá? Uma igreja saudável é edificada pela palavra de Deus, porque é por meio dela que Deus revela o seu caráter, sua vontade e o evangelho de Cristo. A saúde espiritual da igreja não depende primeiramente de métodos, mas da fidelidade em ouvir e obedecer às Escrituras, tá certo? Por isso que então a atitude mais importante para o crescimento da igreja é conduzir o povo a voltar-se para a palavra do Senhor. O que tem de mais importante numa igreja hoje? Você quer saber se uma igreja ela é espiritual, saudável ou não? Então você consegue analisar alguns aspectos dela. Então, a primeira referência aqui, vamos dizer, uma das principais referências de uma igreja boa está relacionado com a pregação, tá? Com a pregação da palavra. Um pastor, certa vez, ele diz o seguinte, que quando ele chega, ele sabe, o pastor Hernandes, ele sabe quando uma igreja é inclinada na pregação ou não. Numa entrevista, o pastor Hernandes estava dizendo isso. Ele diz o seguinte, ó, o pregador chega na igreja, ele vai pregar a palavra. Na hora que o pregador, ele lê o texto bíblico, ele acaba de ler, o que é comum se fazer? Qual que é a reação comum da igreja? Permanecer com a Bíblia aberta. Acabou de fazer a leitura, o comum é a igreja permanecer com a Bíblia aberta, porque se ela está numa igreja que prega principalmente a pregação expositiva, toda hora o pregador vai estar olhando para o texto. E aí ele diz o seguinte, acabou a leitura, a pessoa fecha a Bíblia e cruza os braços olhando, esquece. Esquece, porque aquela igreja ali, ela não tem o hábito da leitura, ela não tem prazer na leitura, na pregação, ela não prioriza. Isso aí já é uma identidade, já é ruim. Eu me recordo de outras experiências, a igreja estava uma bênção só na parte do louvor. Só na parte do louvor. Na hora que ia para a pregação, dava desespero. Enquanto estava a pessoa responsável pela liturgia, enquanto ela estava fazendo a oração, preparando para passar para o pregador, os jovens já saíam, as irmãs já saíam, lá no bebedouro tinha umas 30 pessoas. Até teve um dia que um pastor disse o seguinte, ele pegou o microfone, ele diz, olha, eu vou esperar o pessoal que está lá fora voltar. Depois que voltar eu começo a pregar.
É assim, ele foi ousado em fazer isso, e foi um constrangimento muito grande para o pastor local, porque não corrige isso, tá? Mas é algo que já vem da igreja, tá? A pregação, irmãos, ela deve estar muito bem em evidência na vida espiritual da igreja, tá? Esse tipo de pregação busca explicar fielmente uma passagem bíblica dentro de seu contexto, aplicando seu significativo à vida da igreja. Vamos lá, quando você vai ler algum livro sobre pregação, você tem pelo menos três tipos de mensagem, três maneiras de se pregar a Bíblia. Você tem o sermão temático, o textual ou o expositivo. O temático vai acontecer. Qual que é o modelo dele? O pregador, ele vai ter o texto dele, mas a base da sua mensagem é o tema, não necessariamente o texto. Então ele vai pegar um versículo de referência ou um texto de referência, mas ele vai trabalhar em cima do tema, tá? E quando ele vai trabalhando em cima do tema, necessariamente ele não fica naquele tema. Ele começa a buscar outras referências na Bíblia para estar alinhado com aquele texto que ele escolheu. É errado pregar assim? Não é errado, mas é perigoso. É perigoso, porque o pregador ele vai pregar conforme o entendimento dele. Então ele vai direcionando a sequência dessa mensagem. A pregação textual, ela vai pregar um texto menorzinho, mas ainda vai também, na medida do possível, vai acabar precisando de outras referências, o pregador vai acabar buscando outras referências para preencher a sua mensagem. O que acontece? É comum você ver o seguinte: o pastor ou o pregador leu o texto, ele, depois que terminou de ler, ele prega e não volta mais para aquele texto. Então, isso aí é um grande problema. E a mensagem dele pode começar falando de um assunto e terminando falando de outra coisa. Então, a mensagem, ela precisa estar alinhada, com o assunto. A pregação expositiva faz isso. O pregador, ele vai ler o assunto. Então, geralmente, o que ele vai fazer? Ele vai verificar onde começa e onde termina. Então, tem assuntos que vai envolver 4 versículos somente. É o que nós chamamos de perícope. Mas tem assuntos que envolvem 30 versículos. Vocês perceberam em algumas mensagens que eu tenho feito uma leitura extensa? Porque todo assunto envolve aquela quantidade de versículos. Se eu vou pregar expositivo, no modelo expositivo, não tem como eu tirar versículo. Não tem como eu tirar do começo, do meio nem do final. Eu tenho que pregar tudo aquilo ali. E eu tenho que analisar a estrutura, as divisões certas, e o que se faz na pregação expositiva? Você vai explicar aquele texto. Então, como diz João Calvino, básico da pregação expositiva, você lê o texto, você explica o texto e você aplica o texto. Está entendendo, irmãos? Eu já vi muitas pessoas pregando. Só que eu nunca vi ninguém fazendo aplicação nenhuma nas pregações. Eu só fui ver aplicação em sermão, em estudo bíblico, só na igreja presbiteriana. Só nesse formato. Nas outras, não tem esse hábito. E a aplicação é extremamente importante. Por quê? Você está lendo um texto de algo que aconteceu há 4.000 anos atrás. Há 3.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás. Você não pode pregar explicando só no contexto do que aconteceu na época. Você precisa explicar aquilo no contexto e depois você precisa fazer o seguinte: qual que é a relação disso com o Evangelho de Cristo? Por que precisa fazer esse movimento? Porque o Antigo Testamento, ele é a preparação para se compreender o Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo. Então, o Novo Testamento, as Boas Novas, é um complemento, é a continuação daquilo que foi revelado, foi prometido no Antigo Testamento. Então, você vai pregar em qualquer texto.
Você terminou de explicar ele, precisa ver qual que é a relação disso com a obra de Jesus. Diante dessa realidade, o pregador, ele prega em qualquer texto da Bíblia. Vocês já prestaram atenção que tem crente que dificilmente você vê uma pregação em Cantares de Salomão? Ah, mas porque ali está falando do casal, do relacionamento. Sim, está dizendo. Mas se a Bíblia é inspirada, a gente não consegue, num culto solene, pegar uma sequência de um texto daquele, pregar e fazer buscar a relação com Cristo e aplicar na vida pessoal? Claro que dá. Você prega a Bíblia inteira, expositivamente, e isso edifica demais a igreja, tá? Então o que acontece? A chance do pregador errar é menor. É bem menor. Por quê? Ele vai explicar o texto. Ele só vai errar se ele não estudar o texto. Se ele não ler, se ele não tiver conhecimento, aí ele vai errar. Mas, a hora que ele lê, ele entendeu, ele vai explicar esse texto, versículo por versículo, as partes, e depois é um erro que muita gente comete. Encerra a pregação sem aplicação. Não pode, tá? Não pode. Ela precisa ter as aplicações, porque a pessoa ela vai ouvir toda a mensagem e aí ela vai ficar com aquela dúvida. Maravilha. O que eu faço com isso agora? Qual que é a relação, a importância disso para a minha vida? Tá? Então isso é bastante importante para que a pessoa e a igreja seja edificada. Tá bom? O apóstolo Paulo enfatizou essa responsabilidade ao escrever. Conjuro-te, foi o versículo que nós lemos, né? Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Tá? Então, aqui na exortação do apóstolo Paulo, ele coloca Timóteo diante da autoridade de Deus e de Cristo, mostrando que o pregador não fala para agradar pessoas, ele vai ser fiel ao texto sagrado, ao texto bíblico, tá certo? Por isso que outra questão da pregação expositiva, é o que a gente tem feito, é pregar sequencial, tá? Por que pregar sequencial? Porque você vai abordar todos os assuntos que vai estar naquele livro. Então, todo assunto que cair ali, você vai explicar ele. Tá? Todo o assunto. Então, eu estou acompanhando a sequência do pastor Augusto Nicodemos de Gênesis. Ele fez uma série em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11. Vai dar ali, acho que dá ali mais de 20 mensagens, pregações. E ali o que acontece? Você vai explicar de tudo. Todo o assunto que estiver ali, você vai explicar. Se falar de amor, você vai falar de amor. Se falar de perseverança, vai falar de perseverança. Se falar de comunhão, você vai falar de comunhão. Então, o pregador, ele vai estar preso à Bíblia. Ele não vai falar aquilo que ele está com intenção de falar. Mas ele vai pregar somente a palavra de Deus. Tá certo? Vamos lá. Pregação expositiva demonstra a convicção de que a Bíblia é suficiente e autoritativa. Quando uma igreja se compromete com a exposição fiel da palavra, ela reconhece que somente Deus tem autoridade para dirigir seu povo. Então, dessa forma, o crescimento espiritual deixa de depender das preferências humanas e passa a ser guiado pela vontade divina. Tá? Dentro deste formato, deste modelo, a igreja passa a se acostumar a ouvir todo tipo de mensagem. Por isso que é interessante, isso aí é com o pastor Bruno, né? Isso aí a gente aprendeu com ele. Prega um texto, ele vai intercalando. Num domingo um texto do Antigo Testamento, no outro um texto do Novo Testamento, e depois ele também coloca salmos. Ele vai intercalando uma série também em salmos. Tá? Porque em Salmos tem muitas mensagens. Salmo você tem salmo ali de exortação, de lamento,
né? E a gente aprende diversas experiências. Quando a igreja se acostuma neste formato, ela não fica escandalizada com alguns textos da Bíblia. Escandalizada em que sentido? Ela não vai ficar selecionando textos. Se deixar para a igreja, o que acontece? As pessoas vão querer ouvir aquilo que é agradável somente. E a palavra do Senhor nem sempre diz aquilo que é agradável para nós. Ela nos confronta. A palavra do Senhor, ela tem os três aspectos, né? Que é edificar, que é consolar e exortar. Então a gente precisa passar continuamente por esses três aspectos. Não pode ficar preso só em mensagem, só de consolo. A igreja fica fraca. A questão disso é que a igreja fica fraca. Entendeu? Então, toda vez, irmão, Deus está com você, viu? Deus vai te ajudar. Fica firme. Aí no outro domingo, Deus é amor, Ele te ama, Ele vai te sustentar, Ele está segurando a tua mão. Chega no outro domingo, Jesus andou por sobre o mar, Pedro quis andar também, afundou, Jesus pegou a mão dele, Ele vai pegar a tua mão. Gente, esse crente vai chegar uma hora que ele vai desviar da igreja, ele não vai aguentar. Porque ele não recebe, ou ele não ouve outros tipos de ensino, outros tipos de mensagens. E precisa ouvir para aprender. Precisa ouvir para aprender. A Lucimara fez a leitura, terminou a leitura dela em Levítico, né? Deus não mata a gente de misericórdia. Porque se você olha para as coisas do Antigo Testamento, gente do céu, Deus tem uma misericórdia gigantesca com a gente. Porque o Senhor é amor, mas Ele é justo. Ele é justiça. E na sua justiça, meu Deus. Então a gente vê que o Senhor usa de uma longanimidade muito grande. Tá? E tem crente que já não gosta. Igual uma vez eu perguntei lá no seminário, na aula de pregação, né, de homilética, eu perguntei assim para o professor. Professor, no domingo é errado pregar uma mensagem assim que seja assim, que não seja comum? Por exemplo, você está pregando lá uma sequência e cai na parte que vai falar do inferno. É errado ter que falar sobre isso? Ele falou, não. Pelo contrário, é bom que a igreja ouça, para ela não ficar assustada com esse tipo de mensagem. E ela tenha entendimento e noção. Qual que é a realidade que Jesus ensinou? Porque quem ensinou sobre o inferno, revelou sobre o inferno foi Jesus. Deixou mais claro, né? Qual que é o destino dos mortos. E ele falou, não, é bom que se diga. Por isso que é interessante você alternar. Para pensar se um pastor fala só de exortação todo domingo. Todo domingo. Só chicote, só. Não dá? Gente, não tem condição, não tem quem escuta, não tem quem aguenta. Não pode. Sim, 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 sim. O ideal é o seguinte: como que Deus fala com o seu povo? O pastor, né, o pastor da igreja, ele precisa estar alinhado com Cristo, não com ele. Ele tem que estar alinhado com Cristo, ele tem que ter em mente qual que é a necessidade da igreja. Então a igreja tem necessidade em várias áreas. Então ele precisa ter o discernimento para pregar aquilo que edifica a igreja. E Deus vai colocando no coração aquilo que Ele quer compartilhar com o seu povo, com a igreja. Então vai chegar um momento que a pessoa precisa ouvir uma palavra de esperança, ela precisa ouvir uma palavra de perseverança, precisa ouvir uma palavra que diz sobre piedade, e Deus vai alinhando tudo isso. E é claro, como a Lucimara disse, nós precisamos ouvir palavras de exortação, porque senão a gente peca. A gente peca. Quando a gente menos espera, a gente já cometeu vários pecados e achamos que tudo está perfeito. E não está. Tá bom? Segundo ponto aqui, a autoridade e as características da pregação expositiva. O pregador expositivo começa e termina nas Escrituras.
Ele foi chamado para anunciar fielmente a mensagem de Deus revelada na Bíblia. Assim como os profetas e apóstolos receberam autoridade ao proclamarem a palavra do Senhor, também hoje o pregador possui autoridade somente enquanto expõe corretamente as Escrituras. Tá certo? Então vamos lá. A referência aqui. Os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos foram fiéis na pregação da palavra, né? Irmãos, quando um profeta chegava em um determinado lugar, qual que era a preocupação do pessoal? Qual que era a reação do pessoal? Né? O pessoal ficava preocupado quando um profeta chegava. Hoje, você vê que hoje o pessoal corre atrás de profeta. Né? Vai, meu irmão, põe a mão na cabeça, faz uma oração para mim, para ver o que Deus vai revelar. Tá? Isso é perigoso demais. Isso é perigoso demais. Por experiência própria, irmãos, eu vivi no começo da minha caminhada com o Senhor, eu corria acompanhado de outras pessoas, né? Eu procurava verificar muitos movimentos que tinha na igreja, tá? E olha, como que isso foi mal para a minha vida. Porque muitas promessas que não se cumpriam. Não se cumpriam. Compartilhei uma vez com vocês de um pregador, né? Um grande profeta. Pregou e olhou para Lucimara. Eu compartilhei isso aí com vocês já, mas eu vou repetir. Olhou para Lucimara. Você, irmã, está grávida. Né? E olha, vai nascer um menino. Se não nascer o menino, eu paro de pregar. E aí, estava esperando a Isabelle. Sabe? Então a gente, quando eu já ouvi aquele tipo de mensagem, eu já falei para a Lucimara, olha, nem se apega nisso. Nem se apega porque não vai valer a pena. Mas se nascer menino, glória a Deus. Se nascer menina, glória a Deus. Se nascer 1, 2, 3, glória a Deus. Mas não se apega nisso. Aí o que é lamentável? Porque o rapaz falou assim, se não nascer menino, eu paro de pregar. Se eu encontrasse com ele, eu ia dizer, filho, deu errado. Então, assim, rever se você vai querer continuar pregando ou não. Porque está prometendo coisas que não edificam, tá? Hoje as pessoas procuram profetas para falar aquilo que é agradável. Não pode. Essa igreja demonstra que ela não é saudável na Bíblia, nas Escrituras, porque tem texto que ela vai ficar incomodada. Nossa, não pode. O pregador não podia ter usado esse texto. Não podia. Eu falo isso que uma vez na igreja, quando a gente trabalhava com os jovens, culto de sábado, eu fui falar com o pessoal sobre oração. Oração. Quero falar com vocês aqui, jovens, sobre a importância da oração. No final da mensagem, eu tive a tristeza do pastor chegar para mim e disse: quando você falou que você ia pregar para a mocidade sobre oração, eu já sabia que ia dar errado. Aí eu falei: meu Deus do céu, como que esses jovens, como que essa juventude vai ser motivada a orar se não pode pregar isso para eles? Está entendendo? Qual que é o problema de você viciar a igreja num tipo de mensagem? Então tem que se passar por tudo. Porque senão os crentes vão ficar querendo só ouvir aquilo que é agradável. E isso é muito perigoso. É perigoso porque, primeiro, o pregador vai estar pecando, porque ele vai deixar de falar aquilo que Deus quer para falar a vontade dele. Segundo, vai conduzir a igreja numa situação em que ela vai ficar bem defasada com relação às Escrituras, tá? O apóstolo Paulo mostra em 2 Timóteo o perigo de abandonar a doutrina, a sã doutrina. Olha o que nós lemos aí no versículo 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso aí já vem acontecendo de tempo em tempo. Então, dependendo da mensagem, a pessoa se incomoda, sabe? Ela se incomoda, ela não ouve, não presta atenção. Gente, a maior tristeza de um pregador é quando a pessoa está pregando, o pregador está pregando e ele vê que tem gente que não está ouvindo nada. Não está ouvindo. Está olhando o celular, está olhando
outras coisas. Às vezes o pregador, o comentário comum é o seguinte: o que foi fazer na igreja? Porque para ir na igreja, não ouvir o ensino, não ouvir a pregação, não adorar a Deus, não adianta vir na igreja. Está perdendo tempo. Está entendendo? E é um pecado, isso aí é um pecado, irmãos. Isso aí é algo muito sério. Isso daí é um pecado muito grande. Tá? O apóstolo Paulo, quando ele traz essa orientação, ele procura incentivar Timóteo a dizer isso, porque esses cuidados precisam ter na igreja para que a igreja possa ser, num todo, bem edificada. Sabe? Às vezes a pessoa fica conversando, às vezes a pessoa pode estar até olhando para você, mas a mensagem não entra. A mensagem não entra. Então, tem duas. O que acontece? Ou o pregador está errando muito na mensagem, tá? O pastor Jeremias, esses poucos dias eu ouvi um trecho da mensagem dele. Tem pessoas que não gostam de determinada pessoa pregando. Ele pode pregar melhor do que o Hernandes Dias Lopes. Mas se aquela pessoa não gosta de quem está pregando, aquela pessoa já fechou o coração. Isso também acontece. E é por isso que, se a pessoa prega de modo expositivo e correto, fiel à palavra do Senhor, a palavra de Deus vai orientar aquela pessoa, em um determinado momento, através da própria pregação. Porque a pessoa, uma hora, ela vai ouvir, ela vai dizer o seguinte: posso até não gostar, ter assim, não me identifico bem com o pregador, mas o que ele disse é verdade. Porque ele não está pregando uma verdade dele, ele está pregando uma verdade da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Tá certo? Gente, isso é muito sério e é bastante importante, tá? Pregação expositiva não é definida por um estilo específico de comunicação. Ela não depende de eloquência, volume de voz, ou técnicas emocionais. Já viu o pregador que quer surpreender a igreja com o tom de voz? O que é uma igreja avivada? Eu passei 20 anos ouvindo isso. O que é uma pregação fervorosa? Porque a palavra de Deus, ela é viva para edificar, para te levantar. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Glorifica o Senhor aqui nesta noite. Isso é uma pregação fervorosa, no conceito de muita gente. Agora, falar calmo e explicar o texto é sinônimo de frieza. Sinônimo de frieza. Tem colegas meus que falaram: cara, eu não consigo ir na tua igreja. Falei: nem vai, nem perde tempo. Porque se você não suporta ir por causa das três da igreja, a gente também não suporta você ficar gritando lá. Não, fala, bucha. Vai ficar lá falando, gritando. Teve um outro que veio aqui já e disse: olha, eu posso, se eu for na tua igreja um dia visitar, eu posso glorificar? Pode, claro, não tem problema nenhum. A única coisa é que todo mundo vai ficar assim, vai ser só você que vai estar glorificando alto. Né? O hábito de falar glória a Deus é alto mesmo. Tem gente que gosta de extravasar, a gente respeita isso. Tá? Quando é algo comum da pessoa, não tem problema nenhum, gente. Eu não tenho problema com o culto mais agitado. Eu não tenho dificuldades com bater palma. Tá? A única crítica que eu tenho com palmas é o seguinte: por que a igreja presbiteriana não é muito a favor de palmas? Porque enche o ego de quem está cantando ou pregando. A mesma coisa é para o hábito de glorificar. Sabe? Vocês já viram alguns pregadores que quando já começa a pregar, ele nem saudou a igreja, ele está abrindo a Bíblia, preparando. Eu vi isso há uns 20 dias atrás. Já tem gente: oh glória! Oh glória! E o cara não está fazendo nada. Não está fazendo nada. Ele está preparando para abrir a Bíblia. Ele está abrindo a Bíblia, preparando, e ele aproveita disso. Porque daí ele começa a fazer uma encenação. E ele olha para a igreja e ri. Por quê? Nossa, nem abrir a boca, a igreja está sentindo o poder de Deus. Hipócrita. A glória de um estudo, a glória de um culto é para Deus. Essas pessoas ficam fazendo teatro dentro da igreja. Sabe? Para encher o ego. Isso aí é uma hipocrisia terrível. Tá? A gente tem que diminuir e o nome do Senhor que tem que ficar em evidência, tem que engrandecer. Tá? Então a pregação expositiva, quando feita com cuidado, ela corrige todos esses vícios
e estes problemas. O pregador deve estudar cuidadosamente a passagem, compreender seu contexto e fazer do ensino central do texto o ensino central da mensagem. Tá? Vamos explicar isso. Eu escolhi o texto, tá? O que eu preciso fazer? Identificar qual que é a mensagem, qual que é o tema daquele texto. O que o assunto, o que aqueles versículos estão falando. Tá? Se possível, procure o versículo-chave daquele texto. Quando se faz isso, você amarra tudo na pregação. Então, o pregador ele precisa saber perfeitamente onde o texto começa e onde termina, qual que é o tema, para de maneira nenhuma ele fugir. Então, ele vai lá. Você já deve ter percebido que eu faço isso todo santo domingo. Eu vou pregar, é uma introdução, certo? Essa introdução pode ou não estar acompanhada de uma ilustração prática para facilitar a compreensão de algumas pessoas. Tá certo? Depois você precisa contextualizar, você precisa explicar o que aquele texto está fazendo naquele livro, naquele capítulo, o que envolve, como que a história chegou ali naquela passagem. Então você volta um pouquinho para você explicar. Isso é contextualização. Fez tudo isso, a pessoa entendeu. Ela compreendeu. Então aí ela vai ouvir agora melhor a explicação. A hora que ela terminou de ouvir toda a explicação daqueles versículos, ela vai estar aguardando o pastor, o pregador, fazer a aplicação daquilo. Tá? Então, aí a igreja é edificada e os crentes são edificados, tá bom? Em contrapartida, quando a exposição bíblica é fiel, tanto o pregador quanto a congregação são confrontados e ensinados pelo próprio Deus. A igreja cresce não pela criatividade humana, mas pela verdade das Escrituras aplicadas pelo Espírito Santo. Aí no versículo 4, que nós lemos da orientação de Paulo para Timóteo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O que acontece? Quando a mensagem, de fato, ela está pregando corretamente, ela vai trazer um incômodo para essas pessoas. Aí é aquela questão, o pastor deixa de pregar para não incomodar aquelas pessoas ou continua pregando? Ele deve continuar pregando. Entendeu? É claro que ele vai avaliar para não estar cometendo exageros, porque na pregação, o pastor ou o pregador deve tomar o máximo de cuidado para pregar somente aquilo que a Bíblia está apresentando para ser compartilhada. Não acrescentar nada. Não acrescentar. Porque daí já não é o Senhor falando com a igreja. Aí já é o pregador falando por conta. Tá certo? Falando por conta. E se às vezes incomoda, às vezes a pessoa, a gente orienta o seguinte, irmãos. Assim, a pessoa que ouve a mensagem, ela precisa ter o seguinte cuidado. A mensagem incomodou. Ela precisa avaliar. Primeiro, analisa a mensagem. Nós, como ouvintes, podemos fazer isso perfeitamente, que não é pecado. Você pode ouvir tudo aquilo, anota os pontos, né? Tudo aquilo que o pregador disse e avalia, para ver se aquilo está certinho. Tá? Se faz sentido. Se não está tendo algum exagero. Uma vez que o pregador ele conseguiu explicar fielmente a palavra de Deus e não teve nenhum equívoco ali, ele seguiu aquele roteiro, fez a aplicação, orou e entregou, aí a questão é particular. Tá? Como que a pessoa que ouviu, como que ela vai ajustar isso na sua vida? Eu que ouvi a pregação, como que eu vou ajustar isso na minha vida? Tá? Então, isso daí é um ponto bastante importante. A própria igreja possui responsabilidade espiritual de zelar para que seus líderes sejam homens comprometidos com o ensino fiel da palavra. Uma congregação que entrega sua direção a líderes sem submissão bíblica acabará sendo moldada pela personalidade do pastor e não pelo caráter de Cristo. Uma igreja biblicamente centrada em Deus, em Cristo, ela pode ouvir ela pode ouvir vários pastores
que ela não vai ter dificuldades, tá? Desde que todos esses pastores preguem biblicamente, preguem de maneira correta, tá certo? Os frutos da pregação expositiva na igreja e na adoração. Ao longo de toda a história bíblica, Deus sempre formou e sustentou o seu povo por meio da sua palavra. Então, os profetas do Antigo Testamento foram fiéis à voz do Senhor compartilhada com o povo. Aí depois, como eu disse aqui, os apóstolos também fizeram isso. Do mesmo modo, a igreja nasce e amadurece por meio da ação da palavra do Senhor. Então, esse modelo de pregação, ele vai produzir um crescimento espiritual verdadeiro, porque conduz a igreja à transformação. Quando eu ouço algo que eu vejo que me confrontou, o que eu vou fazer? Nossa, eu preciso arrumar, ajustar isso aqui, para que eu não torne a agir de maneira equivocada ou errada. Tá? Então, irmãos, a igreja, a palavra do Senhor sempre vai chamar a nossa atenção para diversas coisas. Então, a gente pensa que a exortação para pecado são só aqueles tipos de pecado assim que são considerados assim os mais graves. Adultério, roubar, matar. Não, gente. Tem pecados que são corriqueiros e às vezes o crente nem percebe. Nem percebe. Eu comecei a ler um livro, eu preciso terminar de ler ele, que fala sobre a piedade. Nossa, quantas coisas interessantes ali que o livro estava confrontando. O que é ser piedoso? O que é ser pacífico? O que é ser amoroso? Irmãos, nós pecamos, quer ver uma coisa simples? Na questão do amor. Se a gente não presta atenção, a gente peca constantemente nisso. E às vezes sem perceber. Sem perceber. É comum chegar na igreja e dizer o seguinte: eu não me simpatizo muito com aquela pessoa. Entendeu? É comum, é comum ter na igreja. Cumprimenta na igreja tudo certinho, bonitinho, dá paz, mas assim, aquela relação mesmo de irmãos em Cristo, não tem. Por isso que a necessidade de ouvir a mensagem. Quando o texto vai passar por vários assuntos, num determinado momento ele vai falar sobre isso. Ele vai abordar sobre isso. A importância do amar o próximo, de suportar o próximo, e assim a igreja vai sendo edificada. Aqui no versículo 5, já estou terminando, irmãos. Versículo 5, o que Paulo diz? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo está dizendo o que aqui? Os resultados e as responsabilidades do ministério fundamentado na Bíblia. A pregação expositiva produz, então, uma igreja madura, perseverante e fortalece para suportar as aflições e cumprir a sua missão no mundo. Tá? Então, um dos grandes frutos da pregação é formar servos e igrejas comprometidas em cumprir fielmente o propósito que Deus confiou para ela. Tá? Então, basicamente, a pregação expositiva, ela vai conduzir a igreja no caminho certo. Se o pastor, se o pregador for fiel, ele vai conduzir essa igreja nessa direção. Aí vai ficar por conta da igreja, se vai colocar aquilo em prática ou não. Às vezes o pastor, o líder, ele pode orientar a igreja de vários sentidos, mas se a igreja não se comprometer, também não acontece. Eu fiz a leitura essa semana novamente do livro de Ezequiel, e como que eu estou fazendo a leitura? Eu estou pegando todos os assuntos, assunto por assunto em cada capítulo, e eu estou lendo ele com a introdução, com a explicação, com uma aplicação e com uma conclusão, todos. E eu cheguei até no capítulo 41 desse modelo, graças a Deus. Dá bastante trabalho. E na introdução eu estava vendo quais eram a sequência cronológica dos pastores, dos profetas, dos reis e dos profetas. E eu estava vendo lá, né, no livro do profeta Ezequiel, Isaías, eu estava vendo, né, Isaías profetizou no período do rei Uzias, depois Jotão, e eu estava lendo ali o seguinte: e o tal rei fez aquilo que era bom perante o Senhor. Tal rei fez aquilo que era mal perante o Senhor. Eu estava lendo o Jotão. O Jotão, o texto diz assim, que ele
foi uma pessoa íntegra, ele procurou fazer aquilo que era bom diante do Senhor, mas o povo de Israel estava com o coração endurecido e ele não conseguiu ver mudanças por causa do coração endurecido das pessoas. Então, pregação expositiva, a gente precisa entender o seguinte: eu ouvi a pregação, eu analisei, aquilo faz sentido? Pregou certo? Pregou. Então, como que eu aplico? O camarada pregou, ele errou? Não, isso aqui está em falha. Não faz sentido o que ele disse. Tá? Então, a pregação expositiva ela vai apresentar esse aspecto. Se a igreja ouvir, aceitar e entender aquilo, com certeza ela vai colocar em prática e aí então Deus realiza a tua obra. Duas aplicações só para terminar isso aqui, irmãos. Como que a gente aplica, né, esse texto de Paulo dentro deste tema, deste assunto? Primeiro, permanecer firmados em Cristo por meio da sua palavra. O propósito da pregação expositiva é nos conduzir a Jesus, a Cristo. Tá ok? Quando a palavra de Deus é fielmente anunciada, os crentes crescem no conhecimento de Cristo, fortalecem a sua fé e aprendem a viver segundo a vontade dele. E qual que é a vontade do Senhor Jesus para a sua igreja? Que ela seja santa, que ela seja pura, irrepreensível, que ela seja missional, que ela trabalhe, que ela sirva, tá? Para que o nome dele seja exaltado. Uma igreja cristocêntrica é aquela em que Cristo é anunciado fielmente em cada sermão e os membros procuram crescer semelhante a ele, tá certo? Aí uma referência de Pedro, 2 Pedro 3,18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segunda aplicação. Refletir Cristo em uma vida de fidelidade e perseverança. Como seguidores de Cristo, devemos viver de maneira sóbria, perseverante e comprometida com o Evangelho. Então, a igreja deve servir ao Senhor obedecendo a sua palavra e mantendo a vida de adoração verdadeira. A adoração, então, não é somente aqui, mas é na vida particular e em toda a nossa jornada com o nosso Senhor. Ok?